Vamos mostrar os pontos de falha das válvulas nos injetores Bosch do mercado de reposição e vamos ver como sangrá-los e como remontar o injetor em detalhes. Vamos ver como os valores são verificados nos injetores 115, 116 e 117 agora, quando desmontamos o injetor padrão. Uma das coisas às quais precisamos prestar atenção ao desmontar esses injetores é que eles têm um sistema de fechamento especial. A porca na porca rosqueada, nós a removemos, tiramos o cilindro. Sim, aqui este injetor parece estar desmontado, mas bem nesta parte há uma junta de vedação marrom. Essa junta não deve ser removida de forma alguma. Ao instalar a porca do bico injetor, ela impede que o injetor vaze. Muitas pessoas tentam vedar essa parte enrolando fita de teflon. No entanto, é altamente recomendado que a junta líquida não seja removida aqui. Digamos que ela tenha sido removida, existem juntas líquidas especiais para isso. Aqui, o aperto delas ajuda durante a montagem do injetor. Agora aqui, antes de passarmos para o mecanismo interno de mercado, vamos falar sobre a válvula. As placas espaçadoras nas válvulas são tão importantes quanto a própria válvula. Essas placas espaçadoras são responsáveis por fechar o ponto exato. Esse pino, a válvula piezoelétrica, é uma válvula bidirecional. Ela tanto veda a face da caneta que removemos, como também veda a pequena superfície de milímetros na frente da caneta quando ela abre, bloqueando o canal de retorno aqui. Quando ela abre na direção oposta, a parte de trás do lado, a superfície traseira, uma superfície de 1 milímetro, fina e inclinada, desliza para dentro da válvula. Quando viramos a caneta para o outro lado de trás, removemos a mola. Estamos retirando a parte da mola. Sim, como você pode ver aqui, assim como a parte de trás da caneta pressiona contra a superfície traseira desta placa, que é o ponto de fechamento. Então, quando a válvula se fecha durante a operação, ela também bloqueia o orifício traseiro. Ela veda em ambas as direções, deste lado também. Quando pressionada na direção oposta, ela veda o alojamento da válvula. Normalmente, as pessoas não prestam atenção a essas placas espaçadoras. As placas espaçadoras ficam exatamente no ponto de fechamento, na superfície onde a válvula pressiona. Em injetores que operam com frequência, ocorrem reentrâncias no ponto de fechamento e, devido à deformação resultante e ao aumento no curso de acionamento, podem ocorrer variações na taxa de fluxo de combustível. Para corrigir isso, é necessário substituir a peça espaçadora ou fazer o brunimento dessas peças em uma placa de diamante, o que vamos mostrar em instantes. O brunimento deve ser feito sem comprometer o paralelismo da placa. Agora, primeiro vamos falar sobre os pontos de desgaste na válvula. Normalmente, nas válvulas, o assento interno onde a válvula pressiona e a superfície onde o pino faz contato, a área do assento se desgasta. Agora temos dois tipos de modelos de válvula. Os que chamamos de série 115 e os que chamamos de válvulas das séries 116 e 117. Qual é a diferença entre essas válvulas? Vamos falar sobre isso. Na série 115, a folga entre a superfície e a face do pino é entre 38 e 40 microns. Esse é o curso do gatilho, a distância, o comprimento do curso de abertura e fechamento. Isso também afeta a taxa de fluxo de combustível. Na série 116 e 117, essa folga é em torno de 27 ou 28 microns. Ela abre por um tempo mais curto e, por abrir por menos tempo, a quantidade de combustível que retorna é menor. Ela injeta mais combustível. É por isso que os cursos do gatilho nas séries 116 e 117 são diferentes. Agora, olhando para as superfícies de desgaste nos pinos, também vamos falar sobre isso. Aqui temos uma válvula piezo desgastada sob um microscópio. Vamos observar os detalhes dela na tela através do microscópio agora. Aqui, estamos olhando para um piezo antigo. Vemos a válvula antiga, o desgaste no assento da válvula, como tudo está junto. Primeiro, vamos focar no pino. Estamos dando um zoom no pino, focando nas áreas danificadas. Vamos dar uma olhada. Agora estamos aproximando ainda mais. Sim, bem aqui na borda onde estamos olhando. Se você prestar atenção, há metal, nessas áreas há acúmulo de metal. Então toda essa área é a superfície onde a válvula pressiona.
Está desgastada, mas nesses pontos há depósitos de metal causados pelo desgaste. Isso também faz com que a válvula não feche completamente, o que causa uma quantidade menor de combustível. Agora, aqui vemos a parte final do pino. Puxamos de volta da mesma forma. Chegamos à área do soquete. Estamos focando no soquete. Sim, agora podemos ver o desgaste dentro do soquete. Demos um zoom bem de perto. Sabemos que há aderências nas superfícies e agora estamos abrindo novo. Abrimos nossa válvula piezo. Essa face das séries 116 e 117 é usada para ambos os injetores, já que eles têm os mesmos acionadores. Estamos abrindo a válvula. Estamos segurando com a braçadeira. As superfícies são muito sensíveis. Ela tem uma superfície bastante sensível. Agora, sob o microscópio, vamos examinar os detalhes finos do pino e do assentamento do esmerilhamento. Neste momento, a superfície da nova válvula, a válvula piezo, estamos observando a qualidade da superfície, os pinos. Primeiro, vamos focar no pino. Vamos focar no ponto de fechamento do pino. O ponto exato de fechamento do pino é bem nessa borda de contorno, a aresta viva. Aqui, entre o assento da válvula e o ponto onde o pino pressiona, há um certo ângulo. Ela aplica pressão pontual. A válvula aplica pressão pontual aqui e durante a abertura e o fechamento da válvula para permitir a passagem do combustível, isso gera uma operação dinâmica. A qualidade da superfície dessa área é usinada com altíssima precisão. Da mesma forma, quando passamos para a área do assento, vamos focar no assento. Quando focamos no assento, a precisão do esmerilhamento no assento também é realizada com altíssima exatidão. Então aqui, o ponto de pressão da válvula fica bem nesta borda, não exatamente na borda do orifício, mas pressiona levemente a partir dos contornos externos. E nos pontos de fechamento, como mencionei, os ângulos de esmerilhamento são específicos para cada ponto, então eles se encaixam perfeitamente. Sim, é assim também com a qualidade da superfície. As imagens, sim, o que estamos vendo aqui agora, estão ampliadas em 100 vezes. A placa que vemos na tela agora é a placa espaçadora sobre a qual a válvula piezoelétrica se apoia. Agora, na placa espaçadora, o pino da válvula, ou seja, o pino piezoelétrico desta válvula, tem uma superfície plana de cerca de 1 milímetro na extremidade traseira. Quando ela se fecha na direção oposta, ou seja, quando a válvula abre, ela abre este orifício de entrada de combustível aqui. Ela o fecha. Com o tempo, vamos focar aqui. Isso, as áreas onde o pino pressiona toda essa seção já são visíveis aqui. O pino pressionou essa parte, certo? Agora, este é um injetor que não foi muito utilizado. Normalmente, em válvulas que estão em funcionamento há muito tempo, forma-se uma marca aqui. O pino continua batendo e batendo, desgastando a superfície. E como acabei de explicar, os cursos de disparo estavam em torno de 116, 117, o que reduziu o piezo. Curso de disparo de 28 a 30 micrômetros. Essas áreas, 0,01 milímetros, 0,015 de desgaste nessas regiões, e ocorre um desgaste de 0,5%. O curso de 30 micrômetros aumenta para 40 ou 50 micrômetros. Com cursos de disparo em micrômetros, as taxas de fluxo de combustível diminuem. Com cursos de disparo mais longos, a quantidade de retorno também aumenta. Ao mesmo tempo, isso reduz a quantidade de combustível. Agora, ao testar isso na máquina de testes da Bosch, não passa no teste ISA, aquele que chamamos de teste dos caras do ISA, nem atende aos padrões dos técnicos de teste. Por que não passa? É porque a superfície da válvula aqui, o ponto de contato onde a válvula pressiona, onde o pino pressiona, pode estar desgastado. Então, o que vamos fazer a respeito disso? Ou vamos substituir por uma nova placa, ou, se não pudermos substituir, vamos brunir essa placa usando uma lixa diamantada fina de granulação 1200. Precisamos brunir a superfície com muita precisão para que o ponto de fechamento onde o pino pressiona seja corrigido e os comprimentos dos cursos de disparo fiquem equilibrados. Se, como dissemos, você instalar a válvula em uma superfície desgastada, haverá uma leve queda na quantidade de combustível. Ela não vai passar no teste do inspetor da ISA. Agora também estamos mostrando como brunir isso na placa de brunimento. A placa intermediária que acabamos de ver no microscópio é esta aqui.
Como dissemos, essa aqui não está muito danificada, mas depois de examinar as placas danificadas no microscópio, aqui temos uma lixa de granulação 1200, uma placa diamantada. Definitivamente, isso não pode ser brunido com uma granulação mais grossa. Não vai funcionar com lixa 1000 ou algo parecido. Colocamos na lixa de granulação 1200. Colocamos nesta aqui. Vamos brunir aqui desenhando o número 8 da mesma forma, depois giramos novamente. Vamos desenhar o número 8 3 vezes, depois girar um quarto de volta. 3 vezes o número 8, depois giramos um quarto de volta. Se não fizermos dessa forma, vamos comprometer o paralelismo da superfície da placa. Verificamos isso corretamente sob um microscópio. Ali ocorre um desgaste de aproximadamente 5 a 10 micrômetros no máximo. Quando você faz o brunimento e instala, não terá problemas durante a inspeção do auditor da ISO. Estamos falando de placas espaçadoras de válvula desgastadas. Após brunir a superfície, nós a instauramos. Essas também precisam ser limpas completamente. Primeiro, precisamos remover o ar dela. Para remover o ar aqui, bloqueamos a linha de retorno traseira. Enchemos isso com diesel até a borda. Na verdade, isso também precisa ser posicionado corretamente. Tem que ficar em pé, cheio de diesel. Ao mesmo tempo, como o ar fica preso dentro do mecanismo piezoelétrico, removemos esse mecanismo também. Nós o retiramos daqui. Depois, dentro de um recipiente selado com diesel, reinstalamos esse pino sem deixar entrar ar. Quando comprimimos, uma certa quantidade de pressão será gerada. Durante a compressão, quando há diesel dentro da câmara de diesel e está sob pressão, existem ferramentas de pincionamento para isso. Ou usamos um alicate ajustável como este para comprimir o pino, o mecanismo. Quando comprimimos e ele permanece assim por cerca de 1 minuto, o mecanismo libera automaticamente o ar interno e retorna ao seu estado normal. Então, depois que ele retorna ao estado normal e o ar foi liberado, instalamos o mecanismo sem inverter o sistema. Em seguida, colocamos imediatamente a válvula piezo. Ela deve estar em posição vertical. Não podemos deixá-la deitada de lado. Instalamos a placa espaçadora. Depois disso, primeiro levamos cuidadosamente o bico até a área designada e procedemos com a instalação de forma segura. Sim, certificamos-nos de fixar bem a porca do bico para garantir um encaixe firme. Depois passamos para a próxima etapa, garantindo que tudo esteja corretamente alinhado e funcionando como esperado. Normalmente, uma vez que está no lugar, apertamos com o torque padrão e o processo está concluído. Podemos passar para o teste do injetor na máquina. Sim, também há algumas coisas a explicar sobre o piezo. É isso. Explicamos os elementos importantes aos quais devemos prestar atenção, os pontos-chave e os detalhes sobre a instalação da válvula.